GTK Stress Testing. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Eu vou compartilhar aqui um programa chamado GTK Stress Testing. É um programa para fazer teste de estresse, também traz diversas informações sobre a CPU, placa-mãe, memória RAM, temperatura, entre outras. Tá? O programa que estou usando aqui, ele existe para Linux. Aparentemente não existe versão para outras plataformas. Tá, então vou compartilhar um pouquinho aqui do programa. Né? Você anda muito estressado aí, tomando Rivotril. Então, aí é um programa para testar os seus estresses aqui. Ah, nada a ver, né? Nada, mas vamos lá. Então, aqui tem uma gata aqui também. Fazendo teste de estresse aqui. Então você pode instalar ele através do Flatpak, aqui é a página do FlatHub. Então, essa versão que eu instalei aqui eu estou usando um derivado do Debian. Né? Então é bem simples instalar. Aqui estão os comandos para você instalar, aqui é um comando para você rodar ele através do terminal. Mas quando você instala o atalho, o ícone dele fica aqui no menu do programa. Aqui não tem muitas informações sobre ele. Depois aqui tem uma página na GitLab, é isso. E aqui tem o desenvolvedor, que é o Roberto Leinardi. Esse programa a primeira versão dele foi em 2020, se eu não me engano. Né? E aqui tem todos os arquivos do programa e ele mostra como instalar. Primeiro ele fala aqui os recursos que ele traz, né? Ele mostra informação sobre CPU, memória, teste de estresse multi-core, single core, benchmark, informações sobre o processador, core, o nome, as threads, família, modelo, alguns alertas e bugs, etc. que podem ocorrer aqui. Algumas informações eu não vou saber explicar aqui. Mostra o cache, a informação do processador, a informação sobre a placa-mãe, modelo, BIOS, data, memória RAM. Essa parte aqui eu não consegui ativar, né? Mas está aqui, está presente. Não sei como que ativa. Até mostra um negócio lá, um recurso como ativar, mas não entendi. Se alguém souber, né, dá um help aí que ajuda a esclarecer pra gente. Então, era para mostrar aqui, né? O tamanho, a velocidade da memória RAM, que eu acho legal, o RAM, o número serial, o modelo do pente, né, de memória. E aqui ele mostra o consumo atual da CPU, quanto ela está em tempo real, que ela está consumindo. Aqui mostra o consumo de memória RAM também. E aqui é CPU físico, core, clock, ele mostra a velocidade atual, a velocidade mínima que ele já alcançou e a velocidade máxima que ele alcançou também durante o uso do programa aqui. E aqui ele mostra algumas informações de monitoração de hardware, que ele mostra, na verdade eu acho que é monitoramento da temperatura. Ai, caramba, é o teste de estresse aqui. Mas o que é isso aí? É brincadeira. Não, cara, sério, vou ter que dar um pause aqui. Vou ter que dar um pause. Cadê minha coisa? Vou dar um pause aqui. Voltando aqui, tudo certo? Acho que tá, né? Tá tudo certo. Então vamos lá, voltando. O teste de estresse. Você pode colocar alguns. Se você achar que esse programa não está fazendo o teste, é pouco o teste dele, você pode adicionar alguns outros recursos externos à máquina para ver se, né, ajuda a estressar mais, entendeu? Se você estressar o usuário vai esquentar e aí o calor do usuário vai também aquecer a máquina, entende? Tá tudo interligado aqui. Então vamos lá. Aqui então, show, ele mostra a temperatura entre outros recursos e tal. Aqui um print aí do programa funcionando. Essa aqui é a parte da memória RAM. E essa parte que eu não consegui ativar. Isso aqui, DIN A2 Bank. Então aqui ele está mostrando, olha, o tamanho da memória, a velocidade da memória. Até postei um vídeo aí um tempinho atrás mostrando como você vê a velocidade modelo da memória RAM e tal. Aqui, DDR4, o modelo, o tipo, o número serial dela. Né? Tem como você ver isso através do terminal, nos comandos, uns programas que alguns deles são até nativos aqui do Linux. Mas aqui eu não consigo ativar. Não sei o que tem que fazer. Até mostra como fazer, mas não ativou aqui. Tá? Mas é isso. Aqui ele mostra algumas maneiras de instalar, né? Através do Flatpak,
através do repositório do AUR, ele está no Arch Linux derivados, né? Então está no AUR, só você procurar lá. Até o comando para instalar. E está no repositório oficial também do Fedora, né? Não está no repositório oficial do Debian, né? E outros sistemas aqui, OpenSUSE, por exemplo. Então, aqui fala algumas dependências, mas no caso do Flatpak não houve necessidade de nada disso, de dependências. Tá? E aqui para instalar também o pacote dele através do terminal, você baixa o pacote e instala ele aqui. Não testei instalar dessas versões aqui. Entre outras informações, aqui algumas perguntas em relação ao Flatpak, não tive nenhum problema, eu peguei e instalei aqui, então algumas perguntas frequentes aqui em relação à instalação dele. Né? E se quiser entrar em contato também com o desenvolvedor e a licença do programa. Ok, dito isso, vamos abrir o programa. Deixa eu pegar ele aqui. Aqui o danado, GTK Stress. Pronto, abri ele aqui. A janela dele está mostrando aqui, mas não mostra tudo. Tá? Para mostrar tudo, você tem que rolar aqui, essa parte para baixo. E aqui no quadro, a cada quadro desse aqui, tá, alguns quadros pode ser que tem algumas coisas. Esse quadro no canto inferior direito, se você rodar aqui com o scroll, ele vai mostrar mais algumas informações que não aparecem, mesmo com a tela maximizada aqui. Você tem que rodar aqui. Tá, vou voltar aqui para minha Canon atrapalhar meu quadro aqui. Tá, então vamos lá, mostrar os recursos dele. Aqui em cima, inicialmente, aqui ó, algumas informações requerem privilégios de usuário. Root, mas então talvez eu tenha que entrar como essa parte aqui, né? É onde você ativa o recurso da memória RAM. Deixa eu mostrar. Esse quadro aqui de baixo, ó. Tá vendo esse quadro aqui, a memória, memory. E aqui, olha, pode ver que as informações não estão sendo mostradas. Então, não ativa. E aqui ele está falando, ó, algumas informações requerem privilégio de usuário. Mas como que eu vou abrir esse programa como root? Sendo que ele é um Flatpak. Só se eu vou tentar, vou fechar ele aqui. Vou vir aqui no site. Aqui na página do Flatpak mesmo. Aqui, ó. Aqui é o comando para rodar ele pelo terminal. Então, vou copiar ele aqui. E vou vir aqui no meu terminal. E eu vou entrar como usuário root. Vamos ver se vai abrir, né? Às vezes não abre, né? Mas vamos lá. Tentar aqui. Vai rodar? Rodou. Agora vamos ver se ativou aqui. Não ativou. Né? Então, não sei. Se alguém souber, né? Manda um rap. Manda um rap. Manda um help aí, uma ajuda aí nos comentários do vídeo, né, para colaborar, para entender. Porque eu acho que essa é uma das informações mais importantes aqui sobre a memória RAM, né? Porque saber a velocidade da RAM. Quando eu postei um vídeo aqui há uns tempos atrás sobre você ver isso no Linux através do terminal, né? Mas só que ele não mostra em tempo real. Aqui eu acredito que ele iria mostrar o consumo em tempo real, a velocidade que ela está trabalhando, né? Dependendo, o meu caso aconteceu o seguinte: eu comprei um pente de memória RAM de 3.600 GHz. Só que o sistema estava usando apenas estava funcionando a 3.200, não estava usando total a velocidade total da memória. Eu tive que ativar um recurso lá na BIOS. Né? Então, se eu não tivesse olhado aqui quanto que estava trabalhando a minha memória RAM, eu ia estar usando até hoje a 3200 e comprei um pente de 3600. Não estaria utilizando todo o recurso dela. Né? Quantas pessoas fazem isso aí? Nem tá sabendo, né? E outras coisas que a gente faz nem tá sabendo também aqui, né? Tá, recursos. Mas então, seria interessante mostrar aqui. E fácil, né? Porque não precisa do terminal, nada. Já mostraria aqui. Mas não está ativando. Aqui ele fala para rodar um comando. Esse comando aqui, ó. Por favor, certifique-se que o DMDecode, esse DMDecode aqui, no vídeo que eu postei sobre RAM, eu mostrei sobre isso aqui. Você é um recurso através do terminal, ele vai mostrar informações sobre a memória RAM. Né? Então, para ver se está corretamente instalado, e esse é o comando para rodar ele. Tá, então vamos lá. Eu vou vir aqui no meu terminal. Se eu usar. Deixa eu abrir uma outra janela aqui. Onde é que eu abro outra janela? Nesse terminal. Esse terminal aqui é diferente das opções dele. Aqui, ó, nova janela. Tá bom, mas então deixa. Eu vou abrir aqui. Eu vou digitar o comando.
É PKEXEC, espaço DMIDecode. Só isso, dá um Enter. PKDMIDecode. Será que eu tenho que entrar como root? Vou entrar como root então. De novo. Vou deixar o sudo aqui na frente. Agora foi. Então. Aqui, ó, ele vai mostrar um monte de informações da memória RAM, informações aqui que eu nem sei o que significa. Então, mas naquele vídeo que eu postei sobre visualizar a memória RAM, já passei o comando exato para ir direto para saber a velocidade da memória RAM. Você pode resumir algumas informações aqui. Aqui ele está mostrando até a informação do processador. Está mostrando tudo hardware, eu acho aqui. Então, tá, eu rodei o comando. E aí? Tá, ativou lá embaixo? Deixa eu ver. Não ativou. Então, não sei como que ativa isso aqui. Se é que tem como ativar. É pra ter, né? No print lá no site mostra ativado. Mas então, voltando aqui. Então, essa parte aqui, infelizmente, não vou conseguir mostrar. E aqui é a parte do CPU. Então, você pode, aqui nessa parte vai mostrar todos os recursos. E aqui do outro lado também sobre o CPU. Na verdade, este quadrado, eu não vou conseguir mostrar aqui, né? Mas desta parte aqui até aqui embaixo é tudo sobre o CPU. Então aqui você pode fazer os testes de estresse na sua máquina. Por padrão ele vem aqui em todos os métodos. Então se eu der um start aqui, ele vai começar a fazer os testes de estresse. Aqui você pode configurar 30 minutos, 10 minutos, 30 segundos ou 24 horas, até isso. E aqui worker, aqui então são os threads que ele vai utilizar. Eu acredito que é threads, né? O meu tem 12 threads, então ele vai utilizar todos. Se deixar no alto, ele vai usar todos. Mas se você quiser testar apenas 1, 2 ou 3, etc., fica a critério seu. E então que é o tempo, e se quiser começar, só digitar um start aqui para iniciar. Ou então, se eu quiser fazer um teste específico, aqui tem os diversos testes que ele realiza. Um que é muito usado aí pro pessoal que joga e tal, ou então que trabalha com multimídia, né? É o benchmark. Tem outros, eu acho que no multimídia o pessoal usa outros aqui também, né? Que eu não sei dizer para que serve, mas acho que é processamento aí, poder de processamento e outros recursos. Mais um muito usado que eu conheço que é de videogame, né, cara? É uma vida, né? De jogatina, hein? Mas então, tem um benchmark, aqui seria o multicore e aqui é o single core. Então você pode fazer o teste aqui. Então, ó, se eu colocar benchmark multicore, aqui já não pode colocar o tempo. Aqui é um tempo curto que ele faz. Ele faz um teste rápido. Né? E eu acho que ele vai dar uma pontuação aqui e tal. Né? Por exemplo, vou dar um start aqui, ele começou. Eu deixei 30 minutos? Não, vou colocar menos aqui, né? Só para fazer um exemplo. Não, mas aqui, como eu falei, né? Aqui não dá para mudar o tempo. Então ele tá 30 minutos aqui, mas isso aqui não vai ser levado em conta para benchmark. Então vou dar um start, aqui ó, os threads já começam todos a funcionar, fica tudo no talo aqui, a velocidade máxima. Então aqui ele, olha, aqui ele começou a mostrar o tempo, esse bug ops, não sei o que é, 4196. Boop ele fala o que é, né? Aqui, ó, se eu deixar o cursor do mouse, ele dá uma explicação sobre o que é. Número de interação do estressor durante o funcionamento. Mas eu não sei dizer. É o número de operações que ele faz. 41.000 operações por algum tempo. Não sei dizer. Olha lá, já fez o teste e ele já desligou sozinho. Então, a minha máquina aqui, aqui estão as informações, mostrou os threads funcionando, algumas informações também que eu não vou saber dizer, mas acho que é o funcionamento do processador com a placa-mãe, né? E aqui ele mostrou vou começar de novo. Aqui ele vai mostrar, aqui ó, meu processador é um i5 12400. Né? Tem até as informações aqui do processador, do i5 12400 e tal, algumas outras informações, o cache, alguns alertas, alguns bugs que podem ocorrer aqui, tá? O cache dele, a quantidade, etc. Então, ó, aqui está fazendo o teste, o máximo desse processador aqui é 4 GHz. Então, ele está chegando aqui, ó, em 4 GB, ou então fica beirando 4 GB. Tá? Então, aqui, ó, a velocidade corrente aqui do meu processador. Então, aqui são os threads e aqui são os núcleos dele, que são 6 núcleos que tem esse processador. E mostra aqui, ó, o máximo. O máximo que chegou aqui é 4
Olha, 4 GHz. Todos eles chegaram a 4 GHz. E aqui o mínimo deles, quando está em ociosidade, ele fica nessa faixa aqui de 800 MHz. Esse processador. Quando você vai comprar um processador, vai estar lá marcando, né? Esse aqui, no caso desse i5, ele fala que é de 2.5 GHz. Não sei porque ele coloca esse mínimo, né, a 4.4 GHz. Tá, então, uma dúvida que surgiu para mim, né, sobre o processador. Mas está marcado, o processador fala, na página do processador, fala que ele vai até 4.4 GHz. E não explica, né? Não tem explicação. Aí, vendo alguns vídeos, entre os comentários, eu vi uma pessoa explicando, né? Uma pessoa estava perguntando. O meu processador fala que, né, no caso desse processador, ele fala que chega a 4.4 GHz, mas nos testes que eu fiz, o meu chega a apenas 4 GHz. Aí o cara explicou lá que quando está em multicore, ele chega até 4 GHz, tá tudo certo. E quando você usa em single core, aí sim ele chega a 4.4 GHz. Né? Eu fiz o teste aqui, foi o benchmark multicore. Agora se eu colocar aqui em single core, olha, eu vou dar um start. Aqui ele vai testar um por um, separadamente, se eu não me engano. Olha lá, testou um, foi pro outro. Eu acho que é isso aqui, ó, tá? Foi no de baixo. Ele faz não é aleatório, que ele pega de um e vai pro outro. Né? Pode ver que aqui, ó, ele já passou de 4 GHz. Alguns ele chegou a 4.200, chegou a 4.300, aqui ele já está marcando o máximo dele, ó, 4.185, 4.190. O máximo que eu cheguei a ver aqui é 4.300 e pouco. Não chega, né? Mas é para chegar. Dependendo do caso, pode ser que ele chegue a 4.400 GHz. Então, em single core, sim, ele vai chegar a 4.4, no caso desse processador. Né? Tem todo um esquema aí, depende do programa, o recurso que você vai utilizar, talvez ele chegue aí nesse. Não sei porque que em multicore ele chega até 4 GB, não sei explicar o motivo. Né? E é isso. Já fez o teste aqui, e aqui os threads, né, também ele vai mostrar, no meu caso tem 12, mas tem processador que tem 20, 30, 24. Acho que já vi uns 5, 7 e 9. Tem 5 também de 20 threads, depende do modelo. Né? Que isso aqui são a quantidade de operações que ele pode realizar ao mesmo tempo. No meu caso aqui são 12. Que na verdade não é que ele realiza ao mesmo tempo. É um de cada vez, só que é uma coisa tão rápida que é entendido como. Não vou saber explicar direito isso aqui. Né? Então eu sei que quanto mais, melhor. Né, dos threads. É o tempo de funções ao mesmo tempo que ele pode processar. Então, isso aqui é a parte do processamento. Né? E outra coisa interessante, ainda ligado aqui ao processador, é a parte da temperatura aqui embaixo. Olha, a temperatura, aqui ele está mostrando. Essa aqui eu acho que é a temperatura da placa-mãe. Não tenho certeza, mas acho que sim. É 28. Então ele mostra aqui, ó, 28 graus. Deixa eu vir para cá aqui. Deixa eu maximizar. Aqui, ó, a temperatura corrente é 28 graus, a mínima é 28 e a máxima é 28. Ele mantém isso, não sai disso. Mesmo eu aplicando aqui o stress no processador, não era para a placa-mãe esquentar. Depende da placa, se é que é a placa-mãe aqui, né? Então tem essa temperatura e tem essas de baixo aqui, que são todos os cores a temperatura. Ele mede a temperatura separada de cada core, ele tem uma temperatura. É engraçado, né? Mesmo um processador sendo um processador físico, né? Ele é separado em 6 cores físicos também, e cada um tem a sua temperatura isolada dentro do mesmo processador. Né? Curioso. Mas as temperaturas são quase, né? Ficam na mesma faixa, né? Mais ou menos aí. E elas mudam bastante aqui. Depende de qual que está sendo usado, né? O core. Então ele mostra aqui a temperatura corrente, a temperatura mínima, que já chegou hoje aqui, ó, chegou até a mínima dele chegou a 32 graus, bem baixo. Né? E a temperatura máxima dele durante os testes, a 66 graus o máximo que ele chegou. Bom também, apesar que hoje está fresquinho. E também aqui meu processador ele já veio com cooler box junto. Né? Esses cooler box novos da 12ª geração, ele é mais forte, mais pesadinho. É um processador, aliás, um cooler bacana. Né? Não precisava ter trocado, eu troquei, tirei ele, coloquei um air cooler, mas eu coloquei um de entrada aí, a marca é AG400.
Eu queria fazer um teste, nunca tinha utilizado e por causa desse processador aqui eu achei interessante colocar. O pessoal fala que é bom, que diminui bem a temperatura e aumenta então a vida útil do processador e também eu percebi que nos testes que eu fiz, não lembro que programa que eu usei, a temperatura da minha máquina chegou a 97, 95 graus. O máximo desse processador é 100 graus. Então o que acontece? Quando ele chega a 100, não vi ele chegar a 100 graus. Isso usando o cooler box dele. Mas isso daí, então, eu estava estressando a máquina, não estava usando ela normalmente. Eu percebi que com o cooler box, usando ela normal, do jeito que eu uso, ele aguenta tranquilamente a máquina. Ele vai esquentar um pouco mais quando eu vou jogar, ou então quando eu vou converter. Eu percebi uma vez que ele esquentou, que ele exigiu mais a máquina, quando eu fui converter um vídeo de uma extensão para outra. Aí ele, né, até quando o cooler box da Intel, quando ele aumenta a velocidade, ele faz um barulhinho, parece tipo uma turbina, esse cooler novo. Né, usando o outro, eu tenho um outro também Intel, não faz esse barulho, de quarta geração. E ele é de uma parte de bronze, pesado. Então é outro sistema. Melhoraram a qualidade desse cooler. Mas estava chegando a 90 e poucos graus no teste. Apesar que não ia chegar isso aí com frequência. No meu uso, como eu falei, ia chegar, quando eu estivesse jogando, talvez chegasse uns 70, 80 graus. Né? E é isso. Agora, eu falei, vou fazer um teste com esse air cooler. Então eu coloquei esse AG400 e a temperatura, quando está ocioso, diminui uns 5 graus mais ou menos. Mas o mais interessante é quando está em alta temperatura. Aí ele não chegou mais nem 80, chegou, o máximo que eu vi chegar aqui foi 70 graus, 71, chegou a 72, não vi mais que isso, né, fazendo teste de estresse. Então diminui aí mais de 20 graus. Né? Então você vai ver mesmo ele trabalhar quando a temperatura está alta. Então o que é interessante? Por que eu fiz fazer essas medições? Sem neura, né? Para não ficar maluco também. Mas se o seu processador, se no caso desse processador chegar a 100 graus, ele vai, ele não vai, ele tem um recurso que automaticamente ele vai diminuir, por exemplo, está trabalhando, está 4 GHz de velocidade, chegando a quase 100 graus. Se ele chegar a 100 graus, pode ser que o computador desligue, sei lá. Mas o que pode acontecer é ele diminuir. Ele está em 4 GHz, ele vai diminuir a velocidade, ele vai perder um pouco de desempenho para que o CPU possa diminuir a temperatura. Então, quer dizer, quando você coloca um air cooler, não é que você vai ganhar desempenho na sua máquina, você vai diminuir a perda de desempenho. É diferente, né? Confunde um pouco. Mas então, você não vai ganhar desempenho. Ganha, mas na verdade você não é que você ganha, você não está perdendo desempenho que ele chega. Então, eu vou poder trabalhar 4 GHz, se caso eu necessitar usar isso, mas geralmente não vai usar isso. Um cooler box dá conta, tranquilo, eu acredito. Né? Mas agora eu já comprei, matei minha vontade de fazer o teste. Mas olha, o 4G, no teste de estresse, então, ou então quando você colocar um air cooler, por exemplo, né, ele vai trabalhar a 4 GHz com mais tranquilidade, a 70 graus, 70 e poucos graus, depende a temperatura ambiente também modifica alguns graus. E aí o pessoal fala que então quanto mais frio ele trabalha, maior a vida útil do processador. Né? Eu tenho um outro processador que faz um i5 de quarta geração, toda a vida usei cooler box nele. E placa de vídeo, joguei jogos nele e nunca deu problema, sempre tranquilo. E aquela versão lá do cooler nem faz o barulhinho de turbo, super silencioso. Show de bola. E eu acho que aquele processador, o consumo dele é até um pouco maior do que esse. Esse aqui é 65 watts, aquele lá acho que é 90 watts, 25 a mais. E funcionou tranquilamente toda a vida. Eu comprei em 2016, estamos em 2023, nunca deu problema em relação à temperatura. Sempre trabalhou bem. Só que foi mais um teste de curiosidade e aprendizado também. Então, sem neura com esse processador. Agora, se você colocar um mais potente, e depende se eu começar a usar essa máquina para algumas coisas, umas renderizações, umas coisas mais pesadas, aí com certeza é interessante, né, você colocar. Então, depende para quem você usa. Para quem joga esporadicamente, faz alguma coisa esporádica, não tem necessidade de colocar esse cooler da Intel, tranquilo. Depende da região que você mora também. Se você vai morar
no deserto do Saara. Não sei se vai dar conta. Então, é isso aqui na parte das temperaturas dos testes, para você, né, tirar algumas dúvidas. Eu acho que existem alguns programas que fazem um teste mais pesado, mas dá para fazer um teste mais pesado que isso? Porque ó, no teste que eu fiz aqui, ele chegou a 4 GHz. É o máximo que pode chegar. Dá para fazer uns testes maior que esse? Posso deixar ligado aqui, meia hora, 24 horas fazendo o teste. Você vê, ele faz o consumo total do processador sem parar. Fica no máximo no talo dele e vai. Fica assim. Então, eu acho que é o teste máximo que pode fazer aqui, né? Em programas assim. Será que tem um programa que vai forçar mais ainda? Já está tudo a 100%? Acho que não, né? Mas eu não sei, não tenho muito conhecimento nessas partes aí de teste. E é isso, aqui então ele mostra, aqui depois tem a placa, a parte de placa-mãe, vai mostrar a marca, né, o modelo, a BIOS, a data, o modelo da BIOS, e aqui é a memória que eu não consegui ativar, né? E é isso, esses recursos aqui do programa GTK Stressing. É o, agora devia ter um GTK Rivotril, né? Porque você estressa e tem que acalma na sua máquina. Vou falar besteira aqui, né? Mas é isso aí. Então, encerrando o vídeo por aqui. Até uma próxima. Fica na paz. Sem estresse. No stress. Eu tinha uma camisa há muito tempo, né? Você lembra? Não sei se é dessa época. Estava escrito assim: No stress. Foi até uma moda uma época. Acho que o pessoal tá. Acho que hoje precisava dessas camisas mais ainda, hein? No stress. No stress. Porque é muito estresse ultimamente. Né? Tá meio punk o negócio. Valeu? Até uma próxima aí. Então, tchau, tchau.